Salve povo, tudo bem? Vamos aí começar a parte de instalações elétricas prediais e depois da montagem do quadro, de ver lá os dispositivos de proteção, que a gente vai começar a ver agora são alguns elementos de acionamento. E o primeiro deles é o interruptor simples, tá? Então, os primeiros interruptores que a gente vai estudar, eles são destinados à iluminação, a pontos de iluminação de 127 volts, ou seja, composto por uma fase e o neutro. Aí o terra que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Depois deles aí a gente tem lá o interruptor bipolar, bipolar paralelo. Então é importante frisar que inicialmente a gente tem que diferenciar que existem interruptores voltados para iluminação 127 volts e interruptores voltados para iluminação em 220 volts. Tá? Então vamos ver aqui como é que funciona isso daí. Aqui do nosso lado esquerdo a gente tem o diagrama multifilar. Tá? Então ele tem esse nome justamente porque ele apresenta todas as ligações, todos os fios. Tá? Ele é muito mais fácil de compreender a ligação, porém, a gente numa residência não vai apresentar todas as ligações, todas as tomadas, lâmpadas e assim por diante nesse esquema multifilar. Ele acaba sendo o recurso mais didático, quando você tem que instalar uma coisa específica. Bom, no desenho aqui a gente tem um barramento de terra, um barramento de neutro, e aqui um disjuntor monopolar, tá? Uma estrutura bem simples, a gente está desconsiderando DR, DPS, mas para focar na estrutura da ligação. Bom, então aqui a gente tem a parte que seria destinado, que fica armazenado dentro de um quadro, né? Como a gente viu na aula passada. E aqui embaixo a gente tem uma lâmpada incandescente e aqui do lado o interruptor simples. Então ele é, pelo próprio nome, ele é simples, não tem muito o que mostrar dele. Essa é a parte de trás dele, a parte onde tem os parafusos para fazer as ligações. Tá? Então, só tem dois parafusos. O comportamento dele é igual a uma chave quando a gente estudou lá na parte de eletricidade, o circuito básico, né, elementar. Fonte geradora, condutores e uma chave e uma carga. A carga aqui no caso está sendo a nossa lâmpada incandescente. Mas então vamos ver como que é essa ligação. Então, como eu já havia comentado, a gente tem aqui o barramento de neutro e o barramento de terra. Do disjuntor monopolar ali, vai sair um condutor, no caso vermelho, tá? Que vai ser a nossa fase. E ele está sendo conectado nesse parafuso, que apesar de só termos dois parafusos, a gente comenta aqui que ele está indo no parafuso do meio. Esse aqui é o nosso único interruptor que não tem problema se a gente ligar o condutor fase ao invés desse parafuso, ligar no de cima. Mas a gente já começa a adotar uma boa prática, uma boa conduta de prática, de sempre ligar o condutor fase no parafuso do meio. Quando a gente começar a ver o interruptor paralelo, o intermediário, o bipolar e o bipolar paralelo, a posição da fase no interruptor faz toda a diferença. Tá? Isso que faz com que o circuito funcione de forma correta ou de forma incorreta. Tá? Então a gente já começa a adotar essa prática para minimizar os erros que possam acontecer nas próximas práticas. Tá? Então a gente vem e conecta a fase aqui e logo em seguida o que acontece? A gente vai ter saindo desse interruptor um condutor na cor amarela, tá? E pode ser branco também. E esse condutor ele tem o nome de retorno. Tá? Então, todo fio que sai de um interruptor, ele tem esse nome, retorno. Tá? Então, chega nele a fase, tá? Como está aqui, mas porém o que sai dele e vai para um outro interruptor ou para a lâmpada, tem o nome de retorno. E é importante frisar que nesse caso aqui, tá? O retorno ele vai sempre nesse ponto aqui da lâmpada. Tá? Ele nunca vai na rosca da lâmpada, ele sempre vai nesse ponto aqui. Tá? Ah, mas eu não ligo direto na lâmpada, eu tenho o tal do bocal, que na verdade não é bocal, o nome daquilo é receptáculo. Para ser mais preciso ainda, é receptáculo E27. Tá? Então, 27 por causa do tamanho da rosca aqui da lâmpada, tá? E o E por causa do Thomas Edison. Então, o que acontece? Quando você vai conectar nesse receptáculo, você tem que olhar para ver qual dos parafusos está sendo conectado na rosca e qual dos parafusos está sendo conectado aqui nessa ponta central dele. Tá? E por outro lado, a gente tem que olhar lá o neutro, pegar o neutro e levar para a lâmpada, levar para a rosca. Por que é adotado essa orientação de levar o neutro para a rosca e o retorno sempre para esse ponto?
Porque se algum leigo, alguma pessoa que desconhece essa parte da elétrica for trocar a lâmpada, pode acontecer do circuito aqui estar fechado, a lâmpada queimou, rompeu aqui o filamento, então a fase está chegando aqui. Vamos imaginar que a pessoa troca aqui, coloca o neutro nesse ponto e o retorno na rosca. Quando ela começar a desrosquear a lâmpada, ela pode ter contato com a rosca, que por sua vez vai estar conectado no retorno. Então ela pode ter aí um choque, pode levar um choque elétrico. Tá? Então isso aqui é uma forma de minimizar os riscos. Ah, pô, mas a gente sabe que tem que ir lá desligar disjuntor, tem que verificar se não está energizado. Nós que estamos estudando sabemos disso, mas uma pessoa leiga que desconhece totalmente a área, talvez ela não saiba disso, né? Por descuido, por desconhecimento, ela simplesmente vai lá e tira uma lâmpada e coloca outra. Né? O processo em si é bem tranquilo de ser executado, mas a gente tem que garantir, minimizar os riscos ao usuário. Tudo bem até aí? Bom, e aqui é a nossa ligação do multifilar, tá? É uma forma bem didática, até bem colorida, para que a gente consiga entender o que é cada uma das partes aí. Bom, para finalizar, a gente tem aqui o terra. Mas falar, poxa, mas eu tenho que levar o terra para uma lâmpada? Sim, mas não necessariamente à lâmpada, ao bulbo da lâmpada, né? Como dá-se a entender aqui. O condutor terra ele é destinado a ligar na estrutura que sustenta a lâmpada. Então você pode ligar ela no plafonier. Se for uma lâmpada fluorescente, você vai ligar ela na calha. Tá? Então você não liga diretamente na lâmpada, mas sim na estrutura que a sustenta. Tudo bem até aí? Tá? Então só fica essa observação. Né? A gente sim precisa levar o condutor terra ao circuito de iluminação. Na verdade, qualquer circuito deve ter o condutor terra para proteção, tá? Para fuga de corrente. Bom, sabendo aí dessas definições básicas do interruptor simples, do disjuntor e tudo mais, a gente vai para esse outro caso aqui do lado que é o unifilar. Tá? O modelo unifilar ele é um pouco diferente, então ele é ele representa apenas com simbologias. Tá? E aqui a gente já faz uma comparação, por isso que eu até deixei os dois desenhos aqui na tela. Desse lado aqui a gente tem o multifilar e aqui o unifilar. Esse símbolo aqui de uma circunferência aqui, ele representa o interruptor simples. Tudo bem? Então, toda vez que a gente for representar o interruptor simples no diagrama unifilar, a representação é isso aqui, ó. Beleza? E toda vez que a gente for representar uma lâmpada, uma das maneiras de a representar é essa daqui. Tá? É essa circunferência como se fosse a letra T aqui dentro, que vão algumas informações aqui. E por último, a gente tem, ou melhor, penúltimo, a gente tem essas duas linhas que na verdade são os eletrodutos, tá? E esse cara aqui é na verdade o nosso quadro de distribuição, quadro de luz, quadro de energia, tá? Então a gente já consegue separar o seguinte, dentro desse quadro a gente tem essa parte de cima aqui, ó, barramento de terra, o disjuntor e o barramento de neutro, tá? E os outros disjuntores, barramentos, enfim, tá? Aqui é uma representação simplificada. Tá? Então, tudo isso que tem aqui do nosso lado esquerdo, referente à terra, disjuntor e neutro, está aqui dentro. E é a lâmpada, que vai estar no ponto aí da residência, né, de um cômodo, no teto, e aqui na parede a gente vai ter o interruptor simples. Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a se atentar no unifilar é que, para que eu consiga entender o funcionamento disso aqui, a lógica, eu tenho que entender como é que é a ligação do multifilar. E a gente tem que verificar o seguinte, primeiro, todo interruptor ele tem alguma identificação, tá? Ele nunca vai ficar sem nada. A identificação dada para interruptores são através das letras, tá? Então, no interruptor você vai ver letra A, letra B, letra C, X, Y, Z, ele vai ter alguma letra. Na parte da lâmpada, nós temos na parte superior ali qual é a potência da lâmpada, nós vamos ter qual é o número do circuito, tá? Ou seja, trocando aí uma forma mais simplificada, esse número do circuito significa o número do disjuntor que está lá no quadro. Se eu for lá no quadro de distribuição, aqui no quadro de energia, no quadro que fica lá dentro da sua residência, e eu verificar que tem lá, sei lá, 6 disjuntores, se eu for lá no disjuntor número 1, significa que ele vai controlar essa lâmpada. Tudo bem até aí? Então, o que vai acontecer?
Além de ter o disjuntor, a gente tem também, do outro lado aqui, a letrinha A. Essa letra A representa o seguinte, que esse ponto de iluminação ele é controlado por esse interruptor. Que vamos imaginar que nós tivéssemos aqui vários interruptores nesse cômodo, né? Tivesse mais algumas portas aqui. E dentre todos os interruptores, quais deles ou qual deles controla essa lâmpada? Então, o único que controla essa lâmpada é no caso que tem a mesma letra. Então, esse é o interruptor A, controla a lâmpada que tem o ponto A. Tudo bem? Bom, dando prosseguimento aí, sabendo que eu preciso identificar as coisas, se a gente olhar aqui agora, a gente vai ter esses três símbolos. E eu os deixei na mesma cor do exemplo do lado, para ficar mais nítido aí a semelhança entre eles. Esse aqui que parece um L de ponta cabeça virado é o símbolo do nêutro. O traço vermelho é o símbolo da fase e a letrinha T aqui é o símbolo do terra. Notem que o único que não transpassa o eletroduto é o terra, tá? Ele fica só pela metade, é desse jeito mesmo, tá? Ao fazer isso, o que eu estou apresentando no diagrama unifilar? Eu estou apresentando que esses três condutores estão dentro desse eletroduto. Tudo bem? Os três aqui estão saindo do quadro, como a gente vê aqui do nosso lado esquerdo, tá? O terra, a fase e o nêutro. Eles saem do quadro e eles estão vindo até aqui esse ponto. Tá? Então, se eu conseguisse olhar dentro de um eletroduto, eu veria aqui que estariam passando três condutores. Um azul, que é o nêutro, um vermelho, que é a fase, e um verde, que é o terra. Tudo bem? Todos eles pertencem ao circuito número 1. Tá? Então, se eu for lá e desligar o disjuntor 1, a nossa lâmpada para de funcionar. O nosso circuito 1 fica inoperante, porque eu estou cortando a alimentação através do disjuntor. Tá? Mas o nêutro não tem disjuntor, o terra também não tem. Tudo bem, porém os três condutores pertencem ao circuito 1. Tá? Mesmo que não tenham um dispositivo de seccionamento, no caso ali o disjuntor, todos eles são referentes ao circuito 1, referentes à carga lâmpada. Então, todos eles são denominados circuito 1. E se a gente olhar aqui, esses três condutores que estão nesse eletroduto, dois deles vão ficar na lâmpada, que no caso é o nêutro e o terra. Porém, a fase, se a gente olhar aqui no desenho da esquerda, ela não vai direto para a lâmpada, ela vai para o interruptor. Então, nesse caso aqui, a fase ela está vindo para cá, ela vai passar próximo à lâmpada, mas não vai se conectar de forma nenhuma à lâmpada, vai passar direto e vai vir para cá. Então, eu tenho que demonstrar que esse fio vermelho, a fase, ela passou por aqui e chegou até a lâmpada, até o interruptor. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse recurso aqui que é chamado linha de chamada, que é só para deixar o desenho mais organizado, tá? Só para o nosso desenho aqui da fase não ficar torto aqui. E eu vou colocar isso aqui, ó. O que eu estou apresentando nesse momento? Eu estou falando o seguinte, olha, esse fio vermelho aqui, ele veio, passou por esse eletroduto, passou por esse ponto de luz aqui, não foi conectado nele e está vindo para cá. Ou seja, nesse eletroduto eu tenho um condutor vermelho, tá? Eu tenho um condutor fase. E assim que ele é conectado no interruptor, como a gente vê aqui na esquerda, surge um novo condutor, que é o retorno, que aqui está na cor amarela. Então, desceu a fase, para o interruptor vai subir o retorno. E esse retorno está indicado aqui, nesse fiozinho amarelo. Todo condutor energizado, e a gente pode colocar nessa definição aí como nêutro, fase e terra, todos eles recebem um número de identificação. No caso, aí vai ser o número 1. Agora, todo retorno recebe também uma identificação. E a identificação é a mesma do interruptor que o originou. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem o número 1 porque é da fase, porque é um condutor energizado, e nós temos aqui a letra A, que é referente ao retorno. Dessa forma que a gente consegue enxergar o seguinte, que a fase veio, se conectou no parafuso do meio do interruptor e subiu para cá o retorno. E esse retorno, pelo fato de ter a letra A como identificação, ele vai ser conectado nessa lâmpada aqui. E assim a gente finaliza essa primeira parte do interruptor simples. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, povo?